Bom, gente, vamos começar então. Boa tarde a todo mundo aí. Bom, a ideia é hoje a gente conversar um pouco sobre as hipernatremias adquiridas na UTI. Olha, gente, existem inúmeros mecanismos para isso. A gente vai conversar sobre, talvez, o mecanismo facilitador, não sei se principal, mas um dos mais frequentes, tá? A ideia é a gente conversar aqui um pouco sobre incidência, né, da hipernatremia, importância clínica, alguma coisa sobre diagnóstico, alguma coisa que a gente conhece sobre os mecanismos e falar rapidamente sobre tratamento. Então, sobre a incidência. Quando a gente fala de hipernatremia, essa é uma casuística que eu trouxe para vocês, é uma casuística europeia, só que isso aqui é de internação no hospital. Então, quando você fala de uma hipernatremia sensolato, a incidência é em torno de 2%. Quando eu digo sensolato, é acima de 145. Quando você vai falar de hipernatremia importante, acima de 150, isso já cai para 0,1% de incidência no hospital. Quando a gente fala, então, de internação na UTI, que é isso que eu estou mostrando para vocês, a incidência de hipernatremia, ela já sobe aqui para em torno de 7%, os doentes que vão para a UTI. E olha, vejam que isso é uma coisa interessante que a gente não se dá muita conta não, que a gente deixa passar, mas aqui no HC é assim também, 18%, quer dizer, quase 3 vezes mais que hipernatremia, é mais comum hiponatremia na admissão. Tá? Mas o assunto de hoje é a hipernatremia adquirida na UTI. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, isso aqui é uma casuística que é de um banco enorme dos canadenses, e vejam, quando a gente fala de adquirida na UTI, olha, adquirida na UTI, hipernatremia sobe para 26%. Ou seja, um em cada 4 pacientes que internam na UTI, em algum momento vão ter hipernatremia com sódio acima de 145. Tá? Aí já, quando se fala de adquirido na UTI, a hiponatremia cai bastante. Bom, e quais são os fatores associados a essa hipernatremia que os doentes adquirem na UTI? Olha só que interessante. Doentes com disfunção renal, isso aqui vai dar um pouco acima de 1,5, desculpa, em torno de 1,5 de creatinina. Tá? Quanto maior o APACH, quer dizer, maior gravidade. Doentes em ventilação mecânica, doentes hipertérmicos. Hipertermia, a gente pensa, poxa, hipertermia, o doente aumenta a respiração, perde água, leva para hipernatremia. Mas, os doentes hipotérmicos também evoluem com hipernatremia. Por que será que isso acontece? Alguém arrisca alguma ideia? Olha aqui em cima, né? Disfunção renal, gravidade, gravidade, gravidade. Né? Quanto mais grave o doente, maior a chance dele evoluir com hipernatremia. A ideia, eu acho que principal, parece ser essa. A certeza não dá para ter, mas parece ser essa. Bom, Covid. Covid, eu acho que todo mundo teve algum trabalho com doente hipernatrêmico, certo? Isso aqui é um banco europeu, só para ter uma ideia, isso aqui é na admissão dos pacientes. Então, vejam só, de 5.868 pacientes da corte, 957 dá em torno de 16%. 16% dos pacientes com Covid grave, com insuficiência respiratória que internavam no UTI, internavam com hiponatremia. Isso aqui dá em torno de 2%, e 2% com hipernatremia. Só que, e aí na UTI? Na UTI, essa casuística, ela na verdade, é de uma revista, não é do MedArchive, esqueci, chama Frontiers. Só que isso aqui é um pré-print, tá? Isso aqui não é revisado ainda. Mas é uma casuística do Instituto Karolinska, na Suécia, em Estocolmo, na Suécia. Então, veja, de 223 pacientes que eles seguiram, 63%, ou seja, 140 pacientes, internaram na UTI com hiponatremia, com Covid, isso. Desses 223 pacientes, 143, ou seja, 65% deles, evoluíram com hipernatremia na UTI. Quer dizer, uma boa parte eles não deixam isso claro na casuística, mas uma boa parte desses doentes internaram hiponatrêmicos e se tornaram hipernatrêmicos na UTI. Interessante isso. 24%, mais ou menos um quarto da casuística, evoluiu com hipernatremia grave acima de 150. Tá? Os dois autores, desculpa, esses dois grupos de autores, os dois textos últimos que eu mostrei para vocês, até contemplam assim, como parte da sintomatologia da apresentação clínica da COVID e hipernatremia. Coisa interessante. Né? Bom, importância clínica. Quando a gente fala de hipernatremia, ela marca o quê? Parece que marca a gravidade.
Então vejam que interessante que os doentes hiponatrêmicos, eles têm uma mortalidade maior quando eles internam na UTI, na internação na UTI e na internação hospitalar. E quando eles usam hipernatrêmicos, a mesma coisa. Então, assim, essa curva é um U mesmo. Hiponatremia marca a gravidade, a ponto de marcar a chance do doente morrer, e hipernatremia é a mesma coisa. Tá? Bom, isso aqui é só uma casuística do pessoal de Ribeirão Preto, tá? Da USP Ribeirão. Só para mostrar para a gente que, assim, sódio alto na admissão, sobe em 48 horas, ou o doente tem alta hipernatrêmico, isso, assim, essa curva ROC aqui não tem intervalo de confiança, mas todos eles não cruzam, o intervalo de confiança não cruza a linha média da curva ROC. Quer dizer, são todos, tem uma acurácia não muito alta, mas conseguem separar doentes que têm maior chance de morrer ou não. Tá? Bom, essa é uma casuística que eu trouxe para vocês, dos holandeses. Esse Kees Polderman é um neurointensivista. Então, assim, a unidade dele tem bastante hipernatremia, os doentes com hipertensão intracraniana. Mas olha, isso aqui é de doentes gerais, isso aqui é de 1999. Olha o título que interessante. Pode ser um indicador de qualidade a presença de doente se tornar hipernatrêmico no UTI? A conclusão final deles, eu vou mostrar para vocês, é que sim. Mas olha, nessa casuística, eles tiveram 22 pacientes, os 389 que internaram no ano de 1995. Ele foi publicado em 1999, mas a casuística é do ano inteiro de 1995. Então, assim, 22 389 pacientes evoluíram hipernatrêmicos. Desculpa, com hipernatremia grave acima de 150. 21 desses 22 pacientes tiveram, pelo menos 48 horas antes, uma mensuração de sódio acima de 145. Eu digo uma, é pelo menos uma. A maior parte deles teve muito mais do que uma medida. E sempre ascendendo. Tá? E a conclusão final do Kees Polderman é essa daqui. Ó. A despeito de a gente mensurar frequentemente sódio na UTI, o tratamento inicial é sempre inadequado e a gente atrasa bastante. E a hipernatremia é associada a pior prognóstico, né? E onde está escrito que eu queria mostrar para vocês que é o principal? Essa aqui é a conclusão que bate com... Só para fechar o título, mas tem algum momento que ele fala o seguinte. Na verdade, assim, acho que dá para a gente subentender aqui, né? Que, assim, o tratamento é atrasado, quer dizer, você percebeu que o sódio está subindo, a gente vai deixando, daqui a pouco está acima de 150, a gente começa a correr atrás, tá? Foi a ideia disso daqui. Então, assim, a conclusão final dele é um indicador de qualidade, e os holandeses levam isso a ferro e fogo, tanto que boa parte do que eu vou mostrar para vocês de dados, a partir daqui, é dos holandeses, tá bom? Então, diagnóstico. Diagnóstico sempre vem aquela pergunta, e aí, vamos confiar na gaso ou não vamos confiar na gaso? Na média da literatura, que a gente vai encontrar que a gaso, boa parte dos serviços, é a mensuração padrão. A mensuração por eletrolinho seletivo laboratorial, com tubo seco, não. Só que, sim, são lugares que usam sempre a mesma seringa, sempre o mesmo volume. Então, sim, é um negócio que tem que ser muito bem padronizado. Na média, o que eu vou dizer para vocês? Isso aqui é uma casuística que mostra para a gente aqui tanto hipo, normo hipo, eunatremia e hipernatremia. Só resumindo, essa tabela diz para a gente as concordâncias. Isso aqui é o laboratorial, e o seletivo laboratorial, e o seletivo do gasômetro. Tá? Então vejam, na hiponatremia teve uma concordância aqui de 74% das mensurações, tanto de um quanto de outro, laboratorial e gasométrico. Eunatremia, 62%. Hipernatremia, 52%. Tá? A tendência mesmo para eles parece muito o que acontece com a gente. Não é 100% das vezes, mas o que vem no gasômetro, muitas vezes é uma mensuração menor, diluída. Tá? Bom, talvez porque a gente for olhar pouco volume. Não sei. Né? Bom, em relação às manifestações clínicas, então, para a gente no HC, a gente usa como padrão ouro a mensuração no tubo seco, tá? Com resina de preferência. Então, assim, essas são as manifestações clínicas gerais da hiponatremia. Isso aqui é um texto bem interessante, onde dos 140 pacientes, isso eram pacientes internados no hospital e ambulatoriais. Tá?
Mas dos 140 pacientes avaliados, quando eu digo internado, é não UTI, tá bom? 64% deles eram sintomáticos. Então veja que interessante, quando a gente vai pegar a frequência de sintomas, vamos pegar só hipernatremia. Olha que interessante, náusea não apareceu nenhuma, mas uma das mais frequentes que a gente tem aqui é queda, né? E sonolência. Para a gente no UTI, a gente capta o Dante aqui, né? Com sonolência, desorientado. E vejam que, assim, hipernatremia nem sempre é a causa disso. Só está marcando que isso está acontecendo porque o Dante, por exemplo, é um Dante que tem uma neuropatia aguda, foi um Dante que teve um trauma de crânio, um acidente vascular hemorrágico, e acabou se tornando hipernatrêmico durante o tratamento. Então, assim, isso é associação, mas são sintomas frequentes aí, tá? Da hiponatremia é interessante também, né? Olha, náusea é frequente e queda também é frequente. Então, assim, quando a gente fala de desorientação, o déficit de equilíbrio dos pacientes, é que a gente não percebe tanto isso na UTI, mas parece influenciar, sim, os desvios do sódio. E, assim, aqueles que a gente chama de assintomáticos, lembrar que aqui eram 64% sintomáticos, mas os 36% que a gente não fala nada, acidente, acho que está bem, eles não são tão assintomáticos. Podem ser assintomáticos, mas a gente já consegue captar, por exemplo, em potenciais evocados, né? Com um potencial de latência mais reduzido desses pacientes, tanto visual, somatosensorial, auditivo e assim por diante. Então, antes do doente ter manifestação clínica, em geral ele já tem manifestação neurológica, quando a gente vai medir com metodologias um pouco mais sensíveis, tá? Olha, isso aqui foi, acho que o maior sódio que eu achei na literatura até agora, foi 254. Alguém já viu um sódio tão alto assim? O recorde que eu vi até agora foi uns 195, mas 254 eu não tinha chegado ainda não. E isso daqui é o elétron do doente, né? Assim, acho que para qualquer célula que despolarizar, repolarizar contra 100, 254 de sódio não é muito fácil. Então, é fácil a gente pensar que apareceu alterações de repolarização no eletrocardiograma, né? Bom, foi o que aconteceu aqui. Depois da correção, ele voltou para o normal. Isso mesmo sobreviveu, tá? Esse aqui é um tema que eu acho que é interessante a gente sempre pensar nele, né? As variações de sódio e melinólise. Olha, gente, melinólise parece ser mais associado ao sódio alto do que a variação de sódio e aos fatores de risco, né? Os doentes que são etilistas, que têm magnesenia, que são desnutridos e assim por diante, tá bom? Mas, enfim, acontece e as grandes variações, os grandes desvios de sódio são associados aí à melinólise pontina, à melinólise encefálica não pontina e assim por diante. Bom, dos mecanismos que levam o doente na UTI a ter hipernatremia. Isso aqui acho que é uma coisa importante da gente pensar. Se a gente for pensar, a gente tem sempre uma entrada de sódio. Quero que não, a gente dá medicações para o paciente, a gente dilui essas medicações, a gente faz reanimação volêmica. O doente tem que pôr isso para fora. Vamos ver como é que ele faz isso. Diabetes insípidos a gente não vai conversar hoje não. Tá? Bom, então assim, isso aqui é uma casuística britânica do professor Christian Funk. O que ele traz aqui para a gente é que alguns pacientes têm a capacidade de eliminar a ureia mais alta, mesmo sem ter azotemia alta. Quer dizer, sem ter a elevação de ureia no sangue propriamente dito. E esses pacientes é que acabam evoluindo aqui com uma elevação de sódio. Então, por que isso acontece? Não se sabe, mas quando acontece, parece ser um facilitador para os doentes evoluírem com hipernatremia. Opa! Ó, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um paciente que tem 60 quilos, 60% de volume de água, vamos pensar um volume de distribuição aqui de 36 litros, isso é mentira, porque a gente botou intracelular junto aqui, não está certo, né? Se esse doente tem 95 mEq por litro de cloro, 140 de sódio, vamos imaginar que a gente deu 4 litros de soro fisiológico para esse paciente. Olha, gente, 4 litros hoje vocês acham muito pouco ou adequado para um doente com choque séptico, por exemplo? Parece muito, né? Há pouco tempo atrás, assim, se a gente não fizesse isso, todo mundo ia se sentir mal. Tá? Hoje, 4 litros já começa a gente fazer não se sentir muito bem. Parece bastante volume, tá? Bom, então, assim, isso dá no total aqui 3.420 mEq de cloro, 5.040 mEq de sódio. Se eu multiplicar isso, que não está certo essa conta, porque tem um intracelular que não é exatamente essa concentração de sódio e cloro. Mas onde eu queria chegar? Se eu dei esses 4 litros para um paciente que tem essas concentrações, esse volume de distribuição, olha só que interessante. No final, o cloro
desse paciente vai subir 6 mEq e o sódio vai subir 1 mEq. Quer dizer, quando a gente está expandindo o doente, a gente não tem tanta ideia do que está fazendo em relação à indução de hipernatremia. Mas, vejam só, isso aqui é uma moeda justa. Acho que todo mundo já pegou, foi no restaurante, pediu batata frita e pediu um sachê de sódio, de sal, certo? Ó, isso aqui é o raiz, tem 1 grama por pacote, tá bom? 1 litro de soro fisiológico. Quantos gramas, quer dizer, quantos pacotes desse aqui tem? Vamos fazer as contas, gente. Quantos gramas tem, então, vamos pensar, 0,9%, não é isso? Solução fisiológica? Isso dá quanto? Dá 900 miligramas cada 100 ml, não é isso? Tá certo essa transformação? Então, se são 900 miligramas a cada 100 ml, 1 litro tem quanto? 9 gramas. Então, são 9 pacotes desse. Olha, gente, alguém vai no restaurante, pede batata frita e coloca 9 pacotes desse? É meio exagerado. Vocês têm ideia do quanto a gente já tinha essa ideia de quanto a gente está dando de sódio para um paciente quando está dando 1 litro de soro fisiológico para ele? Né? É muito sódio. Mais ainda, a gente está na política agora, uma política nova de economia de sódio. Então, o novo pacote tem 800 gramas. São 11,5 sachês desse. A gente não encontra mais isso no mercado, não. Aliás, aqueles casos que guardaram, ainda tem, mas assim, agora é esse daqui. Então, são 11,5 sachês desse. Gente, é muito sódio isso. 4 litros seriam 44, 45 sachês. A outra moeda justa é Ruffles, né? Então, 4 litros de soro fisiológico dá mais ou menos 34 pacotes de 100 gramas de Ruffles, que é o pacote médio. Ó, tem que, assim, o Ruffles é bom, mas não é para tudo isso, né, também. Bom, perfeito. Olha, então, resumindo até agora, quando a gente dá volume para o paciente, de imediato a gente não percebe o que fez. Mas, quando a gente dá 4 litros de soro fisiológico para o paciente, por exemplo, foram 9 gramas, ou desculpa, 36 gramas do sachê. Guarde isso na cabeça. E aí, como é que nós, mamíferos, vamos colocar para fora esse sódio? Isso aqui é um experimento do professor Rinaldo Bellomo. Ele captou ovelhas e observou por 48 horas. Ele induziu o choque séptico fazendo uma laparotomia, abrindo o cólon, e espalhando cocô na cavidade da ovelha. E observou o que acontecia nas 24 horas. Então, olha, esse grupo que tem a linha mais densa é o grupo séptico, as ovelhas sépticas. Esse pontilhado aqui eram as ovelhas do grupo controle. Então, olha, PAM começa a cair. Bom, perfeito. Não ficaram hipotensos, né? Ele chegou a usar vasopressor. Das sépticos, deu mais ou menos 12 horas, já estavam bem taquicárdicas. Interessante, né? Até agora, nenhuma novidade. E o débito cardíaco sobe pra caramba. Nenhuma novidade. Vamos lá. Fluxo plasmático renal. Lembra que a linha contínua era o grupo séptico. Então, fluxo plasmático renal sobe pra caramba. Certo? Em contrapartida, eles mantêm a fração de filtração, né, o grupo normal mantém a fração de filtração, o grupo séptico cai a fração de filtração, mas a fração de excreção de sódio, olha só, isso aqui é 1% do FEMA. Ele chega a subir até 1,5%, ele desmorona para baixo de 0,5%. Assim como a fração de excreção de ureia desmorona para baixo de 30% aqui também. Ou seja, olha só que paradoxal. A gente não usa a fração de excreção de sódio para mensurar o fluxo plasmático renal, para dizer, a insuficiência renal é renal, pré-renal, etc. O conceito pré-renal, acho que ele está muito em xeque hoje. Tanto que é melhor a gente falar de insuficiência renal transitória ou persistente, usando como corte 48 horas, certo? Acho que vocês já tiveram essa discussão aí. Eu lembro da foto do Pedro, pelo menos. Bom, e paradoxalmente, o fluxo plasmático renal dos animais subiu, mas a capacidade de eliminar sódio deles desmoronou. Então, olha só que cenário. Se isso acontecer no ser humano, a gente está dando muito sódio para ele e ele não tem capacidade de eliminar. Mas ainda, isso acontece no ser humano. Isso aqui é uma casuística do pessoal do HU, tá bom?
era para mensurar o que acontece com o desidrácio básico nos primeiros momentos aí dos pacientes com choque séptico. Mas o que eu queria que vocês vissem? Aqui tem o que eles receberam em 24 horas, desculpa, nos primeiros 5 dias, os pacientes, tá? Eram, acho que 60 pacientes, se eu não me engano. Posso estar errado aqui no número. Aqui está o quanto eles fizeram de balanço. Quando a gente faz essa subtração, vejam só, no primeiro dia os pacientes urinaram na média 2 litros. E eles, no segundo dia, urinaram na média 1.800 ml. Na média, eles receberam, antes de chegar na UTI, 3 litros de soro fisiológico, certo? 3 litros de soro fisiológico, quantos mEq são, gente? 450, na verdade 462, é isso? Certo? E olha só quanto eles urinaram de sódio. Esse grupo pretinho aqui são os não sobreviventes, o grupo bola aberta aqui são os sobreviventes. Então, se a gente pegar um valor médio aqui, dá mais ou menos 60 mEq por litro. Quem urina 60 mEq por litro, 2 litros, urina 120 mEq. Se eles receberam na média 450 mEq, eles fizeram um balanço positivo de muitos mEq, né? Dá 240 mEq, é isso? Fiz a conta certa? Bom, 300, isso aí, tá certo. Bom, então se a gente for parar para fazer a conta, se 150 mEq são 9 pacotes, eles fizeram um balanço positivo de 18 pacotes de 1 grama de sódio, ou 22,5 de sachês de 800 gramas, em 24 horas, cada paciente. É muito sódio que eles receberam, certo? Bom, vamos lá. Mais ainda, isso aqui é uma casuística aqui do HC. O que eu queria mostrar para vocês está nisso aqui. Os doentes ainda que evoluem com disfunção renal. Olha o que acontece com eles. Olha a fração de excreção de sódio deles, como é baixinho. Esse é o primeiro dia. Então, assim, a mediana P25, P75 e os extremos estão todos abaixo de 1% na chegada deles. Então, a capacidade de eliminar sódio nossa é muito ruim, ainda mais no estado patológico. Tá? Isso aqui é de um antigo assistente aqui do HC, o Alexandre Maciel, que é Alexandre Toledo. É um cara que estuda bastante qualidade de urina. Tá? É só para mostrar aqui o que acontece de interessante. Essa história da natriurese, que é esse grupo bolinha preta aqui, olha o que acontece. Quando a natriurese começa a cair, começa a subir a creatinina, certo, dos pacientes. Os pacientes caem a creatinina, a natriurese vai recuperar só depois. Então, assim, natriurese, olha só que interessante. Aqui a gente tem alguns fenômenos que a gente vê à beira-leito que isso aqui pode ajudar a entender. Né? Não sei se explica tudo, mas pode ajudar a entender. O doente que começa a evoluir com a natriurese baixa, subir sódio, ele pode estar avisando, olha, está caindo minha fração de filtração, está caindo meu clearance. Tá? E assim, mais ainda, quando o doente começa a estar melhorando a disfunção renal, já está com a creatina caindo, ele continua evoluindo hipernatrêmico, esse cara ainda não recuperou a capacidade natriurética dele. Então isso é relativamente comum a gente ver à beira-leito, certo? É uma coisa para a gente tomar cuidado e lembrar desse mapa. A hiponatriurese, ela antecede a elevação da creatinina. Provavelmente já está falando que o clearance está caindo, que a gente vai ver com a creatinina a queda do clearance muito tardio. E os doentes que começam a melhorar da creatinina, quer dizer, que já estão melhorando o clearance, eles demoram para recuperar a natriurese. Então, às vezes, o doente está melhorando os rins, mas piorando a natriurese. Desculpa, piorando a hipernatremia. Isso pode acontecer e não é infrequente, tá bom? Opa! Só para mostrar aqui que os doentes que evoluem com insuficiência renal persistente, a natriurese continua persistentemente baixa também dos pacientes, tá bom? Bom, isso aqui é para pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas na casuística de doentes clínicos também é a mesma evolução. Por que será que acontece isso dessa avidez renal pelo sódio? Uma das possíveis explicações, ninguém sabe direito o que acontece na insuficiência renal dos doentes críticos. Né? Só lembrar que, assim, a presença de necrose tubular aguda, ela parece ser tardia, não frequente e nos doentes muito mais graves, só. Muitos doentes perdem a capacidade de filtração e a gente não acha quase nenhum dano anatômico neles, pelo menos a microscopia óptica. Tá? Então, uma coisa funcional deve acontecer por detrás de tudo isso. Uma das hipóteses é essa daqui, olha, os doentes críticos, eles são, na média, hiperreninêmicos. Então, só para mostrar para a gente que quanto menor o débito urinário, maior
aparentemente concentração de renina. Quanto menor a pressão arterial, aparentemente maior concentração de renina. Então, quanto mais grave é o doente, maior concentração de renina. Mais ainda, durante o dia, o comportamento da renina, que ele costuma ter um ritmo circadiano, ele se perde totalmente, assim como do cortisol. Ele fica um negócio monótono durante o dia. Mais ainda, esse grupo em especial pode estudar a renina como um marcador de chance de morrer junto com o lactato. Eles chamaram de perfusão tissular, mas acho que assim, o lactato ele pode ter seu componente de misturação de perfusão tissular, mas acho que o principal foco, quando a gente fala sobre o lactato, é falar sobre gravidade, né? Então vejam, a renina, ela separou bem na evolução dos 6 primeiros dias de internação, quem ia morrer não ia morrer. Já o lactato não fez isso. Então, assim, o doente hiperreninêmico, o doente crítico, quanto mais grave ele é, mais hiperreninêmico ele é. Tá? Isso aqui é só para mostrar que a área embaixo da curva da renina, ela parece ser maior, parece não, ela é maior do que a do lactato. Mais ainda, doente, quando ele interna, a gente colhe a renina dele, que são esse T1 aqui, isso marca os famosos MAKE, né, que são os substitutos aí de disfunção renal. Aqui nesse estudo MAKE, que ele levou em conta foi alta com necessidade de terapia substitutiva, quer dizer, de diálise, ou doente que saiu de alta com clearance abaixo de 75% do clearance estimado na entrada. Tá? Então, assim, renina alta marca tanto, marca o MAKE, marca essas duas coisas que eu falei para vocês. Tanto na entrada, quanto quando você colhe aqui, isso aqui dava do 5º ao 7º dia depois. Não era um tempo exato, mas era do 5º ao 7º. Tá? Então, assim, renina alta pode ser um dos mecanismos que modula essa dificuldade que a gente tem de pôr sal para fora, de pôr sódio para fora. Mais ainda, vamos voltar lá para os holandeses. Olha só que interessante. Aqui eles separaram um grupo de pacientes que evoluiu com hipernatremia, que eles consideram como 143. Lembra que, desde 1999, a tendência dos holandeses é usar hipernatremia como marcador de qualidade da UTI. Então, vejam, esse é o grupo que evoluiu com hipernatremia e esse não. Qual que era a diferença grande entre eles? Primeiro, o grupo que evoluiu com hipernatremia tinha o SOFA, ficou mais tempo na UTI, e tinha o SOFA tanto de 24 quanto de 48 horas maior. Quer dizer, eram doentes mais graves. Tá. Agora, se a gente for prestar atenção, o que eles receberam de volume nas primeiras 24, 48 horas, o quanto que eles receberam de sódio nas primeiras 24, 48 horas, fluid balance, fluid intake, assim, e o balanço, quer dizer, o quanto eles receberam e o balanço deles, eles são todos iguais. Então, olha, deixa eu só, vamos pontuar isso aqui, gente. Os doentes chegaram na UTI, eles evoluíram. Um grupo mais grave e menos grave, deixa isso para o lado. Mas eles receberam a mesma quantidade de volume, a mesma quantidade de sódio, e urinaram a mesma coisa. E um grupo evoluiu hipernatrêmico, o outro não. Por que eles evoluíram hipernatrêmicos? O que fica na cabeça? Veja, entrou a mesma quantidade de fluido, entrou a mesma quantidade de sódio. E eles urinaram a mesma coisa. Quer dizer, entrou mesmo... Faltou só uma coisa aqui que pode explicar. Perfeito, a natriurese, a qualidade da urina. Então, assim, por conseguinte, conclusão dos autores. Os doentes que evoluem com hipernatremia, que são os doentes mais graves, têm uma natriurese menor, que bate muito com o que a gente viu até agora, certo? Bom, então, no doente crítico, cada litro de soro fisiológico são 9 pacotes de 1 grama de NaCl que a gente usa no restaurante. Recebem sódio pra caramba, só que eles urinam pouco. Uma vez que a gente começa a perder água por vários motivos, aí começa a aparecer hipernatremia dos pacientes. Tanto que, assim, em alguns países, na Holanda, isso é um marcador de qualidade da UTI. A gente ficar de olho nisso, tá bom? Em relação ao tratamento. Olha, gente, tratamento, eu trouxe, isso aqui não cabia bem aqui, mas eu trouxe que é mais pra gente esparecer também, né? Isso aqui é do Dr. Ahmed Khan. Ahmed Khan foi um dos criadores do Jean-Louis Vincent, né? Olha só que interessante, ele é pediatra, né? Na verdade, ele pegou 3 grupos de crianças aqui, que eram crianças que chegavam desidratadas. Olha, quando eu...
Quando eu falo que elas chegaram desidratadas, arrebentei tudo aqui. Obrigado. Quando eu falo que elas chegaram desidratadas, é um pouco diferente do doente na UTI. O doente na UTI, frequentemente, a gente sempre fala, o doente tem sobrecarga de fluido, sobrecarga hídrica, e esquece do que tem de eletrólitos juntos. Na verdade, esses doentes têm a sobrecarga hídrica e eletrolítica. Muito obrigado. Hídrica e eletrolítica, certo? Então, frequentemente esses doentes pernatânicos estão inchados pra caramba na UTI. Um pouco diferente do que a gente está vendo aqui, que é desidratação hipertônica. Isso aqui eram crianças com gastroenterite. Tiveram diarreia e foram levados para UTI na Bélgica. Tá bom? Mas por que eu trouxe esse texto para vocês? Porque veio daqui a ideia de que, quando eu dou mais fluido para o paciente, que esse grupo 1, ele cai mais rápido o sódio. Isso aqui é 1 mEq, assim, a média de natremia das crianças era de 164 aqui antes na chegada. Eles caíram mais de 1 mEq por hora, e esse foi o único grupo que teve gente que convulsionou. De 9 crianças, acho que 7 ou 6 deles convulsionaram. E a gente traz isso até hoje, né? Assim, a gente não pode corrigir rápido, porque aumenta a chance de convulsionar. Perfeito. Isso aqui é uma casuística norte-americana tirada do MIMIC-3. Não sei se todo mundo já ouviu falar do MIMIC-3. O MIMIC-3 é um banco que foi criado pelo MIT, junto com os hospitais da região de Boston. Eles têm uma coleta quase que em tempo real. É um banco enorme para dados fisiológicos. Mas, enfim, já tem o MIMIC-1, MIMIC-2, MIMIC-3. Se for juntar todos, assim, a quantidade de pacientes é absurdamente alta. Mas o que é a conclusão que eles chegaram? Eles separaram aqui em correção rápida e lenta, só que rápida e lenta com esses valores de corte. 8 MECs em 24 horas, 10 MECs em 24 horas, 12 MECs em 24 horas. Sódio monomolar, se eu falar, tem uma carga só, né? Se eu falar milimol MEC é a mesma coisa. Então, vejam, isso aqui são os doentes que adquiriram hipernatremia na UTI. Então, assim, de mortalidade não fez diferença nenhuma. Os doentes que chegaram em hipernatremia, isso são adultos sem hiperglicemia, detalhe, tá? Os doentes que chegaram na UTI hipernatrêmicos, aqueles que corrigiram rápido, tiveram mortalidade menor. Perfeito. Agora vamos lá. O que a gente mais sempre quer saber é do sistema nervoso central. O sistema nervoso central aqui eles levantaram um prontuário e só tem essa frase aqui de resultado, tá? Que assim, as causas primárias de piora mental, convulsões ou edema cerebral foram hemorragia, AVC, epilepsia, tumores e trauma. Quer dizer, hipernatremia não foi relacionado à piora neurológica desses pacientes. Só que assim, não tem números, isso aqui é uma frase escrita, que eles levantaram um prontuário e botaram isso aí. Tá? Como o banco é enorme, que eles avaliaram mais de 6 mil pacientes, né? Ou 9 mil. Eu não pus o número aqui, mas eu acho que eram 9 mil pacientes. E eles foram pelo CID, tá? De tudo que acontecia ali. Bom, o fato é que assim, esse grupo começou a levantar a questão, será que em adultos sem hiperglicemia a taxa de correção do sódio precisa ser tão restrita assim? Isso aqui é um editorial que é bem interessante, também dos holandeses, tá? Do European Journal of Internal Medicine. Ele mostra, eu mostrei 2 das casuísticas. Em adulto, a gente tem 3 casuísticas lá de correção rápida de hipernatremia, uma é sul-coreana também, bem documentada. E ele comentando as 3, ele coloca isso aqui, ó. Que assim, hoje em dia, a gente temer pelo sistema nervoso central de um paciente corrigindo rápido a hipernatremia não tem muito cabimento. Mais ainda, toda vez que a gente corrige de uma forma restrita, mais lenta, a gente demora mais e isso parece ser associado a maior mortalidade e mais perigoso para os pacientes. Olha, gente, tudo associação. Então, essa é uma conclusão meio pesada. Eu só trouxe para mostrar, porque assim, existe essa linha de pensamento. Tá? Bom, e a famosa hidroclorotiazida? Vamos dar hidroclorotiazida para os pacientes. O único estudo randomizado que a gente tem, de novo aqui dos holandeses, né? Foram 50 pacientes, 25 miligramas por dia. O que acontece é que é o seguinte, a queda em 48 horas, ela é igual nos 2 grupos de sódio. Tem agora aqui que ele fala natriurese, ou eu não pus aqui. Tá aqui, ó. O aumento na natriurese foi uma coisa mínima, não significativa, para um N tão pequeno. Olha, a gente tem casuística aqui do HC que com, pelo menos em 7 pacientes, com 100 miligramas, a natriurese foi muito maior no grupo. Isso, resumindo,
Usar hidroclorotiazida a gente não tem evidência para. A gente usa, mas não tem evidência para. Se fosse um negócio muito caro, era melhor a gente não usar. Tá? Perfeito. Acho que essa é a lição que fica desse estudo para a gente. Tem um estudo, era para ter uma corrente de estudo brasileiro que chama Hidra, que está registrado no NCT. Eu não sei em que pé que ele está. Tá? Mas o HC ia participar também. Coisa interessante, alguém já infundiu água destilada na veia dos pacientes? É escrito, é seguro, até 500 ml por hora. Isso aqui é dos australianos. Tá bom? Uma revisão sistemática deles. Enfim, não é todo mundo que faz isso, né? A gente, assim, às vezes usar a via entérica talvez seja uma via melhor ali. Então, concluindo, gente, eu queria passar para vocês. Lembre-se que hipernatremia é frequente. 1/4 dos pacientes que internam na UTI, pelo menos os canadenses, e aparentemente o que acontece com a gente, vão evoluir com hipernatremia. Covid mais ainda. Tá? A entrada de sódio é uma das grandes causas dos doentes envolvidos hipernatrêmicos, mas a dificuldade de eliminação, e quanto mais grave o doente, maior a dificuldade de eliminação, parece ser um outro lado da balança ali. A correção deve ser cuidadosa, bem monitorizada, mas assim, se a gente errar, não precisa ficar com peso na consciência. Acho que é o que a gente tem de literatura hoje. E assim, não tem cálculo para, eu não coloquei essa literatura aqui, mas cálculo para correção, gente, assim, os cálculos do Nicolau Madias, do Dr. Adroguet, Horácio Adroguet, e as outras, elas funcionam. Funciona para quem não urina, não vomita, não tem diarreia, não dialisa, aí funciona perfeito. Tá? E assim, onde as fórmulas mais erram, nos doentes desidratados, os doentes hipovolêmicos. Tá? Depois a gente vai discutir isso também. Mas a gente acaba não fazendo conta para quase ninguém, né? Mas tem uma razão para isso. Às vezes é muito esforço para pouco benefício. Tá? Bom, gente, era isso aí que eu tinha para falar aí para vocês. Tem alguma colocação aí? Sem uma dose. E acompanhando por, acho que eram 6 horas de segmento. Do Fábio Holanda. Eu tenho uma dúvida. Desses pacientes hipervolêmicos e hipernatrêmicos, eu estou tentando correr atrás das duas coisas ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo. Como que o senhor aborda isso em termos de estratégia de diurético, e se eu tiver que preferir algum dos dois para tentar investir mais na correção, o que o senhor escolheria? Essa é uma ótima pergunta do Paulo, que é o cenário mais comum, né? A gente tem um doente anasarcado e hipernatrêmico. E aí, o que a gente vai fazer? Esse cara tem que fazer balanço negativo de água e de sódio, é um negócio que não é muito fácil. Né? O jeito mais prático é dialisar isso daí. Mas assim, é um jeito caro e perigoso para o paciente. Então, assim, a ideia é que se você puder induzir diurese nele, aí usa o diurético que você quiser. Mas assim, às vezes para induzir grandes volumes, para fazer um balanço hídrico negativo propriamente dito, o diurético de alça vai ter que entrar de qualquer forma. Né? Se quiser associar para fazer duplo bloqueio, fala assim, ó, é que nessa situação, se você quiser ser teoricamente correto, você pode falar assim, ó, tô dando hidroclorotiazida para aumentar o volume de diurese. Se sair sódio a mais, beleza. Né? Mas enfim, para aumentar o volume. Só que assim, você vai ter que contar ali por hora, fazer o dente fazer um balanço negativo no total, quer dizer, pede 200 ml por hora. Beleza, vamos lá, 200 ml por hora. Só que dos 200 ml por hora que ele está perdendo com pouco sódio, mas está perdendo sódio. Se você repor que seja 50% disso, 100 ml hora de água ou soro glicosado, sem sódio nenhum, no final das contas você vai estar fazendo um balanço hídrico negativo e de sódio negativo. Tá? Só que isso precisa ser bem monitorizado. Então aquela história de a gente dar um monte de diurético para o dente e dar água também, não é esquisito não, a gente tem para fazer. Tem uma outra coisa que dá para fazer, mas assim, isso é muito teórico, caro e provavelmente não vai dar certo por causa da sobrecarga distal tubular, que é você dar DDAVP e tuchar diurético no paciente. Tá? Com a ideia de você aumentar a perda de sódio na fração ascendente distal de Henle e na parte distal do túbulo coletor só absorver água daí, para perder sódio. Mas assim, isso é caro, a chance pela sobrecarga, que assim, tudo tem um efeito teto ali, de não dar certo é grande. Então assim, dá água e botar o dente para urinar. Olha,
dependendo do doente, quando está muito anazacado, eu tenho minhas manias. Né? Uma coisa que eu faço, às vezes, é deixar o diurético contínuo, o paciente deixando ele urinando o mais homogêneo possível e deixar com soro ou glicosado ou água pela sonda contínua também. Só que aí, a cada hora, a gente vai fechando o balanço, né? Para não errar muito. Mas é mania isso. Ah, não. Sim, eu fiquei um pouco curioso com relação a esse estudo australiano da água destilada. Então, se o senhor puder comentar ou falar de outros estudos nesse sentido. Cara, assim, na verdade, é uma revisão sistemática de descrições. Quer dizer, não é nada disso. Assim. É descrito, é melhor falar assim. Eu nunca fiz isso. Mas, assim, se fizer, não parece nenhum absurdo. Se você chegar, alguém inventou de fazer, eu não inventaria moda. Né? Você pode causar hemólise? Pode. Pode causar flebite? Pode. Então, assim, primeira coisa, se for fazer uma coisa dessa, de preferência no acesso calibroso, né? Não na via periférica. E, assim, como é um negócio que não é padrão, cara, é melhor a gente não inventar moda. Né? Mas, assim, é descrito. Tem gente que faz. Não sei se os australianos julgam. Professor, às vezes a gente tá nessa situação que o Paulo falou, o cara que tá hipernatrêmico, hipervolêmico também, e aí às vezes ele tá um pouco chocado, não aquele cara que tá chocado com nora, vaso dele, mas tá com uma norinha dose baixa e tal. E o hidrocloro, teoricamente, é um antihipertensivo. Então, em alguns momentos já rola um mal-estar da equipe em colocar uma hidroclorotiazida num paciente que tá com vasopressor. Qual que é a sua impressão disso? Assim, você acha que tem um efeito mesmo? Não? Incomoda? Olha, assim, que provavelmente deve ter algum efeito, André deve, né? Mas só lembrar que furosemida, a primeira descrição dela é um diurético, mas usado para hipertensão também. Então, assim, são as duas medicações que têm o mesmo efeito como antihipertensivo. Então, assim, pode provocar algum grau de hipotensão? Até pode. Mas, em geral, os diuréticos vão ter efeito hipotensor propriamente dito daqui a algumas semanas, né? O efeito venodilatador propriamente dito, que talvez seja o principal componente, não de diuréticos, diurese propriamente. Não é o efeito diurético, o efeito vasodilatador deles talvez seja mais importante para o controle da pressão. Né? Bom, e aí, o que mais? Então, vamos lá, gente, vamos almoçar, vai.